Agora, ele causa causar cegueira permanente ou ela permanente. A barriga dói, você vomita, você começa a ficar com a visão embaçada, você começa a ficar mais sonolento. Um em cada três pessoas que se intoxicam morrem. o que ela deve fazer imediatamente antes de chegar ao médico e ao hospital? Existe um antídoto que não é caseiro, mas que os médicos podem usar, e eu na minha vida já usei inclusive, que é o álcool normal que a gente bebe. Pode falar. Olá, começa agora o Pode Falar. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério, preocupante, que vem tirando o sono de muitas autoridades de saúde em São Paulo, os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. O metanol é um produto químico altamente tóxico, né? Todo mundo sabe disso, mas tem aparecido de forma criminosa em bebidas vendidas como uísque, gin e vodka. Para nos ajudar a entender os riscos, os sintomas e o que deve ser feito em situações de suspeita, eu converso agora com o médico Dr. Arnaldo Lichtenstein. Olá, tudo bem? Muito obrigado, Oi, Lichtenstein. William. Você já virou sócio desse programa e é muito prazeroso para mim tê-lo como sócio. Nossa, é maravilhoso. A sociedade, a parceria, mais que sociedade, Muito parceria é obrigado. maravilhosa e é sempre uma honra, é sempre uma alegria estar com você e seus ouvintes, cara. Lichtenstein, eu fiquei preocupado essa semana, esse mês todo, vendo algumas notícias em relação a esse metanol. Primeiro vamos falar sobre o que é esse metanol. Ele é um produto químico, né, como eu falei aqui no início, usado pela indústria, não é isso? Ele é um solvente, ele não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com qualquer produto de saúde. Ele é um solvente usado na indústria. Ele é muito parecido com o etanol que a gente bebe. A diferença é um carbono só na estrutura dele. Então, por ele ser muito parecido, dá margem à falsificação, inclusive combustível e Aham. agora dos destilados. Então, e ele é altamente tóxico, como a gente Ele, vai ele, ver. ele, o sabor até deve ser diferente, né? Deve ser bem. Não tem, o grande problema é que não tem sabor. E nem Ele cheiro não também. tem e nem cheiro. Quer dizer, então quando você bebe e bebe uma coisa mínima, você pode se intoxicar e intoxicar para valer. O que é essa mínima? Vamos pensar que você dá uma dose de vodka para pôr na sua caipirinha. A dose de vodka tem 60 ml, em média, aquele copinho que o barman faz. Se você tem 10 ml do metanol, quer dizer, um sexto dessa quantidade, quer dizer, 15%, você pode morrer com 10 ml. E não precisa ser numa caipirinha. Então, se você tem 3 ml e toma 3 caipirinhas, é suficiente para isso. Nossa. Cara, é absolutamente tóxico, com uma dose absolutamente pequena e com uma substância que você não consegue reconhecer quando você está bebendo. O que o metanol causa exatamente no organismo quando ingerido? Quais são os principais danos imediatos e também de longo prazo? A metabolização dele, quando ele é digerido no corpo, ele forma algumas substâncias e acaba com ácido fórmico, que chama, não importa o nome, e ele é muito tóxico para célula, principalmente nervosa. Então, ele tem uma afinidade para o nervo óptico da visão enorme, por isso que ele causa cegueira. E ele começa a Agora, ele causa causar cegueira permanente ou ela permanente, Ah, é cara, permanente, não permanente. Ele volta? acaba com o nervo óptico e a pessoa fica cega para sempre, sem possibilidade de tratamento depois. Eu vi uma Olha que entrevista de loucura uma, isso. eu vi uma entrevista de uma senhora, então, falando que ela não estava conseguindo enxergar no hospital, então ela vai ficar cega, é isso? Exatamente, é maluco. E Meu Deus. aí a grande coisa pior para assim a coisa que assim são requintes de crueldade para a coisa. Quer dizer, os sintomas da intoxicação por metanol são, eu vou enumerar e você vai ver se você já sentiu isso. Começa com a visão meio turva, começa um pouco de confusão mental, começa a ficar com enjoo e vômitos.
Isso é um porre, é literalmente a intoxicação etílica. E aí, qual que é a diferença? A única dica que pode ser é que não é na primeira hora que você está bebendo, mas são horas depois. E essas horas depois que você continua depois de beber, já passando da bebedeira, é que é o ponto de alerta absoluto. Então, se depois que você saiu do bar, depois de umas 6 horas, você está com isso ainda, e que já daria tempo para você metabolizar o álcool normal, e você tem isso, aí é o sinal vermelho. Tem que correr para o médico e nem sempre o médico reconhece. E aí, Então, para o médico, agora tem os alertas. então, peraí, deixa eu entender aqui. Então, como é que você identifica que você bebeu, você tomou uma bebida adulterada com metanol? É só Você tem. Hum. o período que você fica alcoolizado ou sentindo com É aquele isso, sintoma? que não era para estar alcoolizado, quer dizer, no sentido de não é o álcool em si, é o metanol, Sim, então não é alcoolizado. Então você fica, importante, a barriga dói, você vomita, você começa a ficar com a visão embaçada, você começa a ficar mais sonolento, até diminuir o nível de consciência. O médico, na entrada, vai ver que sua respiração vai estar muito mais intensa. Por quê? Porque isso causa acidez no sangue, uma acidose metabólica que os médicos chamam. E para compensar essa acidose metabólica, o corpo respira mais intensamente. Então, se o médico suspeitar disso com 2 ou 3 exames rápidos, ele consegue fazer o diagnóstico. E se ele não trata rápido, imediatamente, a pessoa, como você falou e viu, a pessoa ficou cega ou morte. A mortalidade por intoxicação por metanol é de 20 a 40%. Então, ou seja, 1 em cada 3 pessoas que se intoxicam morrem. você está É, é, deixando. é muito terrível esse tipo de problema. Por isso que no Brasil a coisa saiu do campo da saúde só e foi para campo de investigação muito Criminal. intensa com a Polícia Federal, por quê? Porque tem que identificar isso, porque é uma coisa altamente letal, mas por outro lado, não é uma coisa generalizada que para criar pânico em termos da população, mas é uma coisa muito grave essa intoxicação. Então, se alguém ingeriu, ou suspeitar, ou sentir alguma coisa diferente no corpo, ingeriu metanol, o que ela deve fazer imediatamente antes de chegar ao médico e ao hospital? Tem alguma Não, ação imediata ou não tem? não. Por exemplo, ao contrário de outras intoxicações que você poderia tomar leite, que se falava, ou provocar vômitos, isso não adianta nada para o metanol. Não adianta nada. E o médico, quando chega, ao contrário de outras intoxicações, ele não vai fazer uma lavagem gástrica ou coisas para muitas outras intoxicações. Ele vai, para você ter uma ideia da gravidade, se a coisa for grave, ele imediatamente vai para diálise. Tá? Ele vai fazer uma diálise como se o cara não tivesse rim, para tirar imediatamente essa substância do corpo de maneira absolutamente rápida. Ou seja, não é qualquer serviço que pode atender uma emergência dessa. Então a coisa não é simples. Então E você depois não a tem, gente você fala. não tem antídoto, não tem nada para fazer. Tem. Então Tem? tem. Então vamos E lá. aí começa a coisa cômica. Existe um antídoto que não é caseiro, mas que os médicos podem usar, e eu na minha vida já usei inclusive, que é o álcool normal que a gente bebe. É Então quando mesmo. você isso, mas Parece não até por piada boca. isso. Parece até piada, mas quando você injeta na veia, ele consegue bloquear a ação do metanol. Então, isso, obviamente, não é para a pessoa tomar mais álcool aí, porque se for contaminado, podia não ser fatal e você acaba morrendo. Então, isso é para ser feito na veia, com um médico, com a substância específica para isso, que também não é todo hospital que tem. Então, por incrível que pareça, o etanol
normal que a gente bebe, Uhum. consegue neutralizar efeitos do metanol, que é altamente tóxico. É óbvio que você não vai fazer isso na dúvida, né? Porque Mas tem é, alguns mas é, exames esse efeito é neutralizado não você bebendo, é aplicando, é isso? aplicando, É aplicando, porque daqui a pouco todo mundo exatamente. vai ficar com a garrafa de cachaça Isso, do lado que os dois, pegou né? A lá na cachaça boa roça. Não, e peraí, deixa essa garrafa. Vai inventar desculpa, né? Ó, eu tomei muito isso. metanol ali, deixa eu compensar com essa aqui. Não, e veja, e tomar muito metanol, ele não vai ter esse Não discernimento. vai ter, A né? coisa Realmente. é fulminante. É. E isso daqui é sobre orientação médica, Uhum. especificamente uma dose, uma concentração e uma via de administração. Quer Por que que dizer, o é etanol bloqueia o totalmente. metanol, Liechtenstein? São as enzimas que fazem, os dois estão em comum, porque eles são muito parecidos na estrutura. Então, o que a degradação do etanol e do metanol vai para vias comuns, mas só que o metanol produz um problema muito mais sério que o etanol não produz, obviamente. Então, quer dizer, a ideia se consegue neutralizar, e eu há 40 anos atrás já tive a oportunidade de fazer isso, de dar na veia do doente a concentração X, e o doente saiu bem, inclusive. E agora já Uhum. tive o primeiro caso lá no Hospital das Clínicas, que foi tratado uma intoxicação grave, que Uhum. foi para diálise e felizmente saiu sem nenhuma sequela, sem nenhuma perda de visão, por exemplo. Pois é, esse tipo de intoxicação, ele pode deixar sequelas mesmo quando a pessoa sobrevive? Então, isso daqui é muito difícil saber, porque o olho é absolutamente irreversível. As sequelas neurológicas não tem muito trabalho para saber se causou e deu algum déficit depois. Isso não tem. Veja, agora eu estou lendo bastante sobre isso, porque a coisa pode ser crescendo e as pessoas, muito pelo contrário, têm pânico de que a coisa cresça e, na verdade, ainda não estamos nessa situação. Mas os médicos têm que saber, né? E eu não achei nada sobre sequelas futuras. Quer dizer, o problema parece ser imediato e reverte totalmente se atendido a tempo e com situações com tratamento específico bom. Então, quer dizer, não sabemos ainda. Nos Estados Unidos, por exemplo, William, Hum. existe 5.000 casos por ano de intoxicação por metanol e ninguém fala. Uhum. É uma coisa que tem muitos Você falou que o casos. metanol está em produtos de limpeza, alguns produtos da indústria, não é isso? Produtos solventes e de Solventes. indústria. Então, 90% ou mais é por ingestão acidental. E essas pessoas que manipulam esses solventes, geralmente elas usam máscaras e tudo, é isso? Isso, mas quando não se usa, pode inclusive se absorver por pele e inalatório. Então, esses são os 10% das intoxicações que não são por bebida, junto com bebida Qual indústria, adulterada. por exemplo, usa muito isso? Eu não sei te Pergunta dizer. complicada, né? Pergunta complicada. Eu vou cansar, cortar essa aí. Vou Às cortar. vezes a gente não sabe mesmo. Depois você consulta isso aí depois para saber. Mas faz parte, faz Não, parte. que alguém vai te São perguntar. coisas que a gente está aprendendo mesmo. É, São não, coisas que a pois gente está é, eu sei. aprendendo. Alguém vai te perguntar. É Agora, isso aí. Liechtenstein, você me falou aí sobre esses casos aqui nos Estados Unidos, né? 5.000, você me falou 5.000 casos, né? 5.000 por ano. Por ano. Pois é. Esses relatos envolvem pessoas que não compraram bebidas, não tomaram isso através de uma bebida alcoólica, e sim por uso, 90% sim. uso na indústria, 90% ou sim. então alguém eles usam muito na gasolina, né? A gasolina tem Isso, metanol, né? isso, E as pessoas usam a gasolina, por exemplo, quem é vulnerável, que é viciado em drogas, às vezes há relatos de uso da gasolina, e essas pessoas que, que tinham contato com o metanol nessa possibilidade isso. de agredir o organismo e tal. Então, Isso. são esses relatos que você está me dizendo que acontecem aqui nos Estados Unidos, é isso? Exatamente, exatamente. E até a adulteração também, como no Brasil. Então, não é só no Brasil que tem adulteração, quer dizer, nos Estados Unidos também. Mas, Adulteração por de bebida exemplo, alcoólica também? também existe corote nos Estados Unidos.
os sem-tetos, os grandes, as pessoas viciadas em drogas também tomam bebidas adulteradas, porque são bebidas de muito baixo custo, que é o que eles têm a possibilidade, num vício de álcool. E isso mata. Agora, o problema em São Paulo é que muitos relatos que as pessoas que envolvem essas pessoas, elas compraram os relatos mostram que as pessoas compraram essas bebidas em locais conceituados, né, como adega, e Exatamente, não em vendas exatamente. clandestinas, né, quer dizer, isso mostra que o consumidor comum, né, está em risco. Isso. Então, veja, aí o problema do consumidor comum é que o dono do bar fez uma compra ou clandestina ou de um distribuidor, que o distribuidor fez uma compra clandestina. Ou seja, se todo o processo fosse perfeito, não teria adulteração. E quando você vai num bar pedir uma caipirinha ou uma caipirosca, você não vai pedir, eu quero ver você abrir na minha frente a vodka para ver se ela não está adulterada, se o rótulo não está colado, alterado, se o lacre está lá. Você não faz isso. Você tem a confiança no lugar que você vai. Então, quer dizer, tem muitas etapas nessa aquisição da bebida que pode ter furos grandes. Ou seja, a questão é humana aí. A questão é humana que alguém dessa corrente, desse elo, quis levar lucro comprando produto não sem origem. Agora, Então, isso é. o estabelecimento, o bar que vender isso para uma pessoa e a pessoa vier a falecer ou ter um problema de cegueira, ela será, o estabelecimento será responsabilizado por isso. Então, mas assim, ele pode ser vítima junto, ou ele pode ter comprado. Se ele foi vítima junto, é um grande atenuante, mas se ele comprou, é um assassino em série, é um É, assassino com dolo. É a mesma coisa que o cara dirigir alcoolizado. Ele sabe que ele está vendendo um produto adulterado que tem que ser punido, mas assim, de uma maneira como um serial killer, cara. Isso daí é muito grave. É muito grave. É muito grave de um cara que sabe que está comprando um produto adulterado e repassar isso para qualquer elo da cadeia. Então, Liechtenstein, por isso que a Polícia Federal está aí. sem querer ser alarmista, mas o que que a pessoa pode fazer na prática para reduzir o risco de comprar uma bebida adulterada? Parar de comprar Isso é muito simples. Ficar sem destilado por 1 ou 2 meses. por um tempo, né? 1 ou 2 meses, não tenha dúvida disso. Quer dizer, isso é a minha recomendação de saúde pública. Então, o que que eu vou beber se eu gosto de sair? Cerveja é uma boa alternativa e, eventualmente, vinho de boa procedência também, porque os fermentados não sofrem essa possibilidade de adulteração com isso. E a cerveja o cara abre na hora, já teve problemas com cervejas ou outros, se lembra de até contaminação, Mas mas isso é contaminação com uma metanol, não. até com metanol Até com no metanol. vazamento, mas aí era por causa de fermentação alterada, e assim é o processo da produção que não era o dolo de fazer o batismo da coisa, era um processo de fermentação que estava errado e na produção da empresa. Então isso dá para se rastrear, mas quando você não tem esse problema, você tendo só a cerveja bem produzida que você abre na hora, não tem como batizar isso. Então, a minha recomendação, aliás, vem bem a favor de uma pesquisa que foi feita alguns meses atrás, que hoje em dia nenhuma dose de álcool é seguro para a saúde. Né? Não estou falando para a gente ficar abstêmio, mas aquele velho conceito de que 1, 2 doses era boa para a saúde, hoje em dia caiu. Nem Então, o quer dizer, vinho? nem o vinho. Isso É mudou, mesmo. mudou recentemente. Então, quer dizer, a ideia é não devemos recomendar, eventualmente tolerar,
mas aconselhar que nenhuma dose de bebida é saudável. Por que, Liechtenstein? É porque antes você falava, Porque não, a gente sempre brincou aqui, né, nas nossas entrevistas, não, vamos isso tomar um vinho e tal. Então nem isso pode mais. Por quê, hein? O que que tem de novo nessa porque, pesquisa? primeiro, que antes, não, assim, o vinho, ele diminui o estresse, ele baixa a pressão, ele aumenta o colesterol bom, então tem muitas coisas benéficas, mas ele causa muitas coisas maléficas mesmo com doses iniciais. Por exemplo, cânceres. Tem vários cânceres que com uma dose de vinho por dia aparecem, são mais frequentes do que quem não toma. Então, e são pelo menos meia dúzia de cânceres. E isso é por Então, causa você do álcool? somando do E- álcool, ah, do álcool. Então, o que acontece? Quando você soma benefícios do cardiovasculares e coloca na equação riscos de câncer, por exemplo, o balanço é que uma dose já é mal para a saúde. Então, o pessoal só levava em consideração aquela questão cardiovascular. E quando os estudos progrediram em câncer, por exemplo, tirou esse benefício que existia e existe cardiovascular. isso é qualquer quantidade de álcool? Até a mínima, até Qualquer esse álcool uma que vem dentro da dose. cerveja, que é a É dosagem. isso. Uma cerveja por dia já aumenta isso. É É lógico que a coisa mesmo? é proporcional. Não é também para outro pânico ao contrário. Eu bebi toda a minha vida uma cerveja só, tenho mais risco? Tem, mas não quer dizer que você vai morrer disso. Não quer dizer que o médico não tem que proibir, ele tem que aconselhar, tá? Então é falar, como o médico falava, olha, beba 1 a 2 doses por dia que você pode se beneficiar. Hoje em dia ele tem que falar o contrário. Olha, qualquer dose é isso que a gente está falando. Não Incrível é? isso. É isso, é a mudança da ciência. São trabalhos mais robustos e mais amplos que começam a mudar. A ciência médica é uma ciência muito dinâmica. Aliás, eu vou contar uma coisa mais catastrófica do que o metanol. Sabe quando que a medicina virou uma ciência confiável em termos de dados? Ah, Não tem 40 anos. é. Não tem 40 anos. Quando eu me formei, não por minha causa, obviamente, mas a ciência começou a ter a medicina baseada em evidências. Começou na década de 90, lá no Canadá, em McMaster. Então, Uhum. aí, as pessoas que afirmavam coisas tinham que provar através de estudos. Antes disso, era na minha experiência. E a minha experiência é fantástica para um médico experiente falar. Só que uma experiência de um médico nunca suplanta uma experiência mundial, ou uma experiência de um trabalho com milhares de pessoas. Então, até então, era muito baseado na experiência e na boa-fé e na intuição. A partir da década de 90, virou uma ciência com provas científicas. Então, ou seja, a medicina como ela é agora está em constante transformação porque ela é muito criança. Uhum. E essa coisa que faz mudar, antes era bom, agora é ruim. É por isso que eu gosto de conversar com você, que sempre tem uma surpresa. Depois você tem que me dar a referência dessa pesquisa aí, porque as pessoas que vão assistir esse programa vai querer Lógico, que essa lógico, pesquisa, depois você me manda que eu vou colocar no link lá. lógico, lógico, Liechtenstein, lógico. vamos continuar aqui. Você me deixou um pouco assustado, porque eu gostava de vinho, agora eu vou jogar tudo na lata de lixo. Não, não, você pode presentear um médico também. Ah, então eu vou presentear você então. Mas eu não quero que você tenha câncer, então eu já não vou presentear para você. O Liechtenstein, Não você vai sabe essa ser por questão? isso que eu vou ter. Essa questão, por exemplo, eu estou indo para o Brasil, eu já vi que a gente não vai no nosso jantar, não vai ter bebida alcoólica, não vai ter vinho, isso pode Você está existir. brincando? Você está brincando? Eu voltei agora aí dos Estados Unidos e numa reunião de confraternização, um jantar que a gente teve, não serviram bebida Não alcoólica. serviram, né? E olha aí, olha como a coisa está mudando. Está Concepção, né? certo que pode ser por custos também nos Estados Unidos, mas a discussão é que talvez seja isso também mesmo. Mas é uma evolução mesmo. O cigarro, você lembra o cigarro no passado? O cigarro era sinônimo de status, né?
Exatamente. capacidade de potência, né? E você imagina, Isso, cigarro causa impotência, é tudo ao contrário, é né? isso. É isso. E fora a corrupção de Hollywood que eles É, fizeram, né? exatamente. Liechtenstein, esse caso aí do metanol, voltando a esse caso do metanol em São Paulo, o que me chamou a atenção é que não são falsificações isoladas, né? Não são falsificadores isolados, né? Parece que há um grande grupo por trás disso, a suspeita, inclusive, de organização criminosa como o PCC. Então, isso pode Isso. indicar que a gente está diante de uma cadeia criminosa estruturada na falsificação das bebidas alcoólicas no uso do metanol, né? Isso, assim, tem gente que desmente, né? O governador de São Paulo desmente veementemente e o governo federal afirma veementemente. Então, se a gente tiver numa escala desse nível, a gente está muito mais preocupante do que parece. Tá, então, quer dizer, a gente tem que esperar ver a coisa. Porque, veja, já teve o primeiro caso relatado no Nordeste também do metanol. Então, quer dizer, começa a ver que, sim, sempre teve isso, em número muito baixo e não num surto. E essa é a grande diferença. O que que teria acontecido para ter esse surto? E assim, e são surtos, mas não é uma epidemia, não é uma coisa fora de controle. Mas se tem um surto, como qualquer infecção, a gente tem que começar a fazer os procedimentos para o metanol como se fosse uma epidemia, que é o que a gente falava, por exemplo, para a Covid. A gente tem que circunscrever o problema. Então, o que é circunscrever o problema? Onde bebeu? Vai atrás do bar, do restaurante, do distribuidor e isola. Quem bebeu, quem comprou bebidas nesse negócio, nesse lugar. Aí a gente circunscreve, recolhe a bebida, faz análise. E assim vai chegando como uma epidemia viral mesmo. Então, mas se nós estamos numa situação de um crime organizado, premeditado, aí isso pode realmente fugir do controle. E aí a solução para isso é zero. Ninguém bebe destilado É, com todos os prejuízos que tiver para comércio, desemprego, tudo isso que a gente já ouviu na pandemia. Tudo isso que a gente ouviu na pandemia. E a contenção tem que ser igual uma pandemia que está muito longe disso. uhum. Por enquanto, é um surto. Depois vem uma coisa lastrante, mas por enquanto é sinal amarelo. Não está nem de longe, nem laranja, nem vermelho. Mas Para de tudo beber, começa. já tem Mas tudo pesquisa, começa. já tem pesquisa que faz mal, então para de beber. Ah, você falou aí dos governos, né? Cada um tem uma visão, né? Que o governo estadual tem um, o governo federal, inclusive eles já criaram grupos de trabalho os dois. Eu espero, Licenciar, que essa ação não seja usada politicamente. A gente sabe como os políticos do Brasil agem, né? Espero que isso não seja usado de forma política, porque é uma questão muito séria, né? Veja, vai ser usado, não tenha dúvida. Isso eu não tenho a menor dúvida, mas se resolver o problema, pronto, tá bom. Para quem vai ficar o bônus, depois eles se dividem, mas assim, a discussão é, temos que resolver o problema. E o jeito sério de resolver é ir atrás da onde está a garrafa contaminada. Quer dizer, você localizando, você vê como uma epidemia. O processo tem que ser exatamente igual. Exatamente igual. Qual é o caso zero da infecção que a gente teve no Brasil, Aham. né? Não fomos ágeis o suficiente para debelar, não tivemos um governo que ajudou nessa debelação, não tivemos as medidas sanitárias que tinham que ser feitas, e aí a coisa se alastrou. Mas a gente tinha, e eu pessoalmente denunciei isso na época, a gente fez como deveria ser feito e como não foi feito. E as pessoas responsáveis vão responder por isso, porque o conhecimento do que fazer já tinha. A discussão, de novo, foi a questão econômica, vai ter desemprego, o meu cacife político vai piorar porque vai ter inflação, vai ter custos, e custou no Brasil a pandemia mais de 700 mil pessoas.
Óbvio que estamos muito longe disso, mas que vai ter prejuízo econômico, sem dúvida que vai. Só que não pode ter dívidas. Só que não pode ter dívidas. Pois é, só para a gente fechar aqui, você acredita que esse episódio pode servir de alerta para mudanças na fiscalização de bebidas no Brasil? Tem que ser. Tem que Tem que servir. ser. E não é só bebida. Tá? A quantidade de alimentos adulterados, nós temos aqui, por exemplo, o café. Nós temos que agora se coloca tipo café, mas tem fraude de um monte de tipo de alimentos, um monte. Acabei de ter uma consulta, estou aqui no consultório mesmo, de uma pessoa que trabalha com isso, e ela começou a enumerar para mim, e ela trabalha com isso, de fraudes em comida. Meu Cara, Deus. então, assim, a coisa tem que ser uma fiscalização decente, decente, e aí a gente tem que mudar essa chave, tem que ser sério, tem que ser, não tem que ter jeitinho, não tem que comprar falsificado, não tem que comprar sem nota, não tem que comprar mais barato para eu ter mais lucro. Quer dizer, essa mentalidade ou a gente muda, ou a gente vai ver cada vez mais coisas como essa que a gente está vendo. De Muito bem. novo, não é pânico, não é sem controle, mas é uma coisa que inspira cuidados e a gente tem ações da população e do governo para fazer. Então, dá para resolver. Mais uma chance da gente fazer a coisa certa. Nossa, gente, você viu o que o Luiz está falando? Temos ações do governo, então corra, não beba. Sem querer ser pessimista, desculpa, Liechtenstein. A gente costuma brincar, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. Dependendo do governo. Nem o amigo, nem a piada, mas assim. Doutor Arnaldo Liechtenstein, obrigado. O nosso tempo se esgotou aqui. Obrigado por esses esclarecimentos. Agora fica aqui claro, né, que estamos diante de um problema gravíssimo de saúde pública, né, Liechtenstein? Também de segurança juntos, né? Quer dizer, todo mundo tem que tomar cuidado redobrado, né? Ter cuidado redobrado. E eu aconselharia aqui, né, o meu humilde jornalista aqui, aconselharia de não beba bebida nesse momento de turbulência. É isso, é exatamente isso, é uma coisa mais simples. É Bebida como alcoólica, a gente falava, né? Bebida alcoólica, desculpa. bebida alcoólica destilada. É. Exatamente. Isso é importante, você falou só para acabar, que isso não tem nada a ver com, por exemplo, sucos, com outros tipos de bebidas. Tá? Então, nós estamos falando do problema específico de bebidas alcoólicas destiladas. Tá bom. Liechtenstein, obrigado pela entrevista, viu? Um abraço para você. Um abraço grande, sempre um prazer estar com você e seu audiência aqui. Obrigado. Pode falar.